E aí galera, prazer, sou o William Reis e esse é o canal Rei das Máquinas. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre lâminas, DLC e máquinas da UAU, tá galera? Aqui eu tô com a Mesh Clip, que é praticamente uma Senior, né? Só tá com a capa aqui da Mesh Clip, mas todas as peças internas dessa máquina aqui são peças da Senior ou da UAU 100 anos, né? Que são bem similares assim. Essa máquina eu fiz uma modificação que eu queria passar pra vocês nesse vídeo, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas vai ser um vídeo bem educativo, legal, e até pra vocês virem fazer a modificação na máquina de vocês, né? Com esse tipo de lâmina aqui que é bem interessante também. O que é essa lâmina aqui? Essa lâmina é uma lâmina DLC, né, com aquele tratamento de diamante, que a gente sabe que demora muito para perder o fio e que normalmente é utilizado em máquinas de motor magnético, tá galera? Então são máquinas de alto RPM e normalmente essas lâminas, como ela tem os dentes mais curtinhos, elas têm uma precisão assim fora da curva, tá? E nesse vídeo eu queria mostrar isso para vocês. Tem até um teste prático nele que eu vou passar para vocês depois, tá? Ficou muito legal, uma lâmina bem curtinha, deixa eu ver se o nosso editor consegue pegar aí para vocês. E é uma lâmina fina, tá pessoal? Uma lâmina bem fina, como dá pra pegar aqui. Deixa eu melhorar aqui a posição pra vocês, tá? Pra fazer o degradê, pra fazer o fade, sensacional, tá? A minha ficou fazendo um pouquinho de ruído, vou passar isso pra vocês no vídeo também. Mas é claro que aqui eu tenho um motor um pouco mais forte do que o motor tradicional da Mesh Clip, né pessoal? Aqui é um motor que é pra dar em torno de 7.500, mas a minha máquina é até um pouco mais, vai dar em torno de 8.000, porque ela tem uma bateria um pouquinho mais forte também, tá? Mas eu acho que na Mesh Clip original, que tem um motor de 6.500 mais ou menos, a 6.200, tá? Ela vai ficar um pouco mais silenciosa, né? Então depois eu vou trabalhar com ela um pouquinho em final de carga para passar isso aí lá no nosso Instagram para vocês também. Pessoal, já estou me alongando muito aqui na intro, mas é porque é um vídeo mais educativo, eu queria passar para vocês. Mas para dar aquela força para ajudar o nosso canal aqui, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para estar recebendo tudo que a gente faz aqui com muito carinho para vocês também, tá? Então bora para a bancada conferir de perto esse vídeo que tá bem legal. Bora lá! Então pessoal, bora começar o nosso vídeo. Vou começar desmontando aqui a máquina, né? Como a minha já está montada, vocês sabem, ó. Esse é o ruído dela, tá? Ó. Acho que como eu falei, a minha tá com o motor da Senior, né? Então ela tá com um RPM um pouquinho mais alto, que lá no final do vídeo eu vou fazer o teste de RPM com essa lâmina aqui pra vocês também, tá? Essas duas arruelas vocês têm que comprar, tá? Em lojas de ferragem, né? Tem loja que vende esse material de parafuso, assim, porca, né? Vai ter essa arruelinha. A arruelinha é pequenininha, tá? O interessante é quando for comprar a arruelinha, levar o parafuso junto para vocês saberem o tamanho dela, né? O tamanho certinho, né? Para essa arruela, ela vai ser utilizada aqui embaixo, tá, galera? Deixa eu ver se dá para pegar aí para vocês, aqui, né? Aqui embaixo aqui, entre a lâmina, tá? Entre a lâmina e o trilho de lâmina aqui, tá? Vocês vão botar essa arruelinha para poder dar essa altura aqui, ó, né? E a lâmina móvel, que é a lâmina fixa, não vim pegar nesse trilho de lâmina aqui, tá? Essa parte dourada aqui da minha máquina. Então ela vai, se tu não botar essa arruelinha, ela vai ficar pressionando demais aqui, ó, nessa região e vai ficar trancando a máquina, tá? Então por isso que é interessante utilizar esse tipo de arruela aqui também. Então pessoal, vamos desmontar aqui a máquina, afrouxar esses dois parafusos, né, pra gente chegar na parte de dentro para mostrar para os senhores. Então aqui, mesmo com a arruela, tá, esse parafuso que eu utilizo, que é o parafuso padrão UAU, ele dá o tamanho certinho, tá? Ele pega todo o trilho de lâmina aqui e não fica muito na pontinha não, tá? Não vai vir a espanar, pode ficar tranquilo. Esse parafuso normalmente ele é bem longo, né? Esse padrãozinho da UAU que ele é mais fininho aqui, ó. O meu aqui, na verdade, é um outro trilho, né? Que é um trilho que já fiz a troca dessa máquina aqui, o trilhinho dourado. Então acho que ele usa um parafuso com a rosquinha um pouquinho diferente. O original da UAU, ele é um pouquinho mais fino, tá galera? Então aqui tá as arruelinhas que eu vou utilizar embaixo ali, já vou mostrar pra vocês o que precisa, né, pra fazer essa adaptação aqui. Olha, ali dentro vai cair outra arruela, tá? Então fiquem ligados que ela pode ficar trancada naquela peça ali, que é uma peça que ela tem aquele imã interno, né? Então ela fica grudada ali, então vai ter que puxar com a chave de fenda aqui, ó. Na hora de montar essa máquina fica fazendo muito barulho, talvez seja essa arruelinha ali dentro que vocês estejam procurando, tá? Ela fica grudada aqui nesse eixo do motor aqui, ó, porque ela tem a conexão junto com o imã, né? Aquele imãzinho lá, deixa eu ver se dá pra pegar ali, ó, o imã interno ali, ó, da Mesh Clip, tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar a plaqueta aqui pra mostrar pra vocês. Essa plaqueta eu botei com bastante força, tá? Entrou com pressão aqui. A plaqueta é a única adaptação que eu tive que fazer, tá, pessoal? Se eu não me engano, essa lâmina aqui é igual a W14 da WMark, tá? Até tem um vídeo aí no Instagram que tá rolando, né, sobre esse tipo de configuração. Por isso eu quis trazer isso aí pra vocês, né? Como eu fiz, tá? A plaqueta interna, eu estou com o estilete aqui pra mostrar pra vocês, né? Que a plaqueta interna eu tive que fazer um recorte nela, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui rapidinho e já volto. Aqui, pessoal, com o auxílio do estilete, tá? O que acontece? Essa plaqueta aqui da UAU, pelo menos para essa lâmina aqui, talvez a lâmina que vocês comprarem seja exatamente igual. A que eu tinha aqui, que ela é uma DLC também, tá? O mesmo padrão dessa WMark que eu falei para vocês, a W14. Ela tinha essa parte aqui, ó, um pouco mais estreita, que é a original da UAU. Então o que eu tive que fazer? Como eu tinha uma plaqueta aqui, como eu vendia plaquetas aqui, né? Vocês sabem que eu vendia plaquetas aqui.
eu fiz o recorte com o estilete nessa região aqui, ó. Então eu recortei aqui nessa parte aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu aproximar bem para vocês, aqui, ó. Recortei aqui embaixo, recortei aqui e tirei um pouquinho. Opa! 2 na viatura e nós fomos, ele foi dirigindo. Daí, a situação vai resolver. Olha a faca! Pronto. Tirei um pouquinho dessas laterais aqui, ó, tá? Aqui e um pouquinho ali, né? Claro que não precisa tirar muito, tire bem pouquinho e vão testando na lâmina, tá? Porque é interessante que essa peça fique justa, né? Na lâmina aqui, para não estar fazendo aquele ruído chato que a gente sabe que faz quando fica folgada, né, galera? Então, vão tirando aos pouquinhos, vão testando na lâmina. A minha eu só fiz isso, tá bem fácil. Interessante ter um estilete bem novo e tomem cuidado para não cortar os dedos, né? Façam com calma, né? Limpem bem a peça, não deixem ela com muito óleo para não escorregar e não acabar cortando o dedo de vocês, tá? Então a minha, olha só, eu precisei tirar só nessa região aqui, ó, tá vendo? Mais aqui, né? Do que nos outros laterais lá tá praticamente original. Tirei um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aqui eu tirei bem pouquinho nessas laterais aqui, tá? Nessa lateral aqui, ó. Minha plaquetinha, como não é original, já é que eu substituí pela China. A gente vendia antigamente aqui na loja, né? Então é mais fácil de trocar porque esse material é um pouquinho mais mole do que o material original, tá? O original da Ual é um pouquinho mais duro, é um plástico mais seco, né? Aqui a gente tem um pouquinho mais de facilidade para fazer o recorte aqui com o estilete, tá? Então fiz esse procedimento, claro, deixei a lâmina fixada na mesa aqui, né? Vim por cima aqui, ó, apertei e ela já se encaixou perfeitamente, tá, pessoal? Ali, ó, já se encaixou bem. O interessante é não ficar folga aqui, tá? Se ficar folga, vai dar ruído, tá, pessoal? Então, fiz esse procedimento, deu certo, ficou tudo certinho. Fui fazer a montagem, não deu certo. Ficou esmagando ali, como eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Sem as duas arruelinhas ali, né? Na hora que a gente faz a montagem, ela fica assim, ó. Quer ver? Deixa eu fazer a montagem pra vocês. Sempre segurem a Ual aqui, tá? Porque ela tem o costume de arremessar essa lâmina longe, tá? Então sempre segure com os dois dedos aqui, ó. Se a trava ali não estiver muito boa, estiver um pouquinho desgastada, né? Para segurar essa lâmina móvel, pode arremessar longe, tá? Então quando eu montei assim, deixa eu posicionar aqui que ela escapou, peraí. Aqui na travinha, foi. Quando eu montei ela aqui, ó, nessa posição, eu notei que ficou muito apertado aqui, ó. Deixa eu botar só um parafuso para vocês verem, né? Para ficar melhor aí na visualização, né? Então um parafuso aqui, vocês vão notar que vai ficar esmagando ali, por isso que eu usei essas roelinhas de pressão na parte de baixo, tá? Olha, ela vai ficar assim, ó. E querendo ou não, ela trava muito a máquina, tá, pessoal? Deixa a máquina muito travada e aquela peça interna não corre direito no trilho de lâmina, tá? Por isso que eu usei o auxílio daquelas arruelinhas ali, ó. Olha só. E assim, pessoal, vou ser bem sério pra vocês, da outra vez que eu montei, a máquina ficou mais forçada, cara. Ó. Agora ela ficou até mais solta, ficou bem fechadinha aqui, ó. Sem os parafusinhos ali, ó. Eu acho que eu vou experimentar usar assim, tá, pessoal? Olha só. Dá pra vocês tentarem utilizar também, tá? A princípio, se ela ficar muito trancada, utilizem as duas arruelas, tá? Agora eu vou tentar utilizar sem arruela, ela ficou até bem fechadinha, vai entrar menos cabelo, tá? Da outra vez que eu fiz esse procedimento, ela ficou trancada, eu ligava a máquina, eu sentia que ela ficava toda embuchada, tá? Eu acho que de repente trabalhou aqui por dentro, nessa parte interna que eu também lubrifiquei com graxa de silicone, e ela ficou um pouco mais solta e ficou legal, cara, ficou até mais silenciosa, tá? Ó. E vou estar utilizando ela assim, desse jeito, e vou dar mais informações para vocês lá no nosso Instagram, tá? Então segue a gente lá, que a gente vai dar mais informações sobre essa configuração aqui para vocês, tá? Vou ser bem sincero que agora o ruído ficou bem legal e a máquina ficou bem solta, cara. Ó. Da outra vez que eu liguei, até as outras configurações que fizeram, né, e largaram aí pelo Instagram, eles utilizaram essa arruela aqui na parte inferior, tá? Aqui eu vou estar utilizando assim, vou fazer o teste de RPM para vocês, e a máquina ficou show de bola, cara. Regulagem zero gap, pessoal, a regulagem que eu consegui fazer foi essa aqui, tá? Regulagem que ficou boa, né? Ficou agressiva, ela tem a abertura de lâmina igual, né? A da Ual, grande, né? Uma regulagem boa aqui. Zero gap bom, vai dar pra trabalhar bem, tá? Eu acho que o fundo aqui não ajuda muito, né? O fundo preto da luva. Deixa eu botar o branco aqui que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor pra vocês verem a regulagem ali, tá? Ficou bem gap, tá? Se a gente levar a máquina muito rente assim no cliente, talvez vai beliscar, tá? O lado de cá eu vou dar mais uma puxadinha depois, né? Então, deixar igual essa lateral aqui que eu acho que vai ficar um pouquinho mais seguro na hora do trabalho ali, tá?
Então aqui ficou a regulagem final, pessoal, lembrando que a lâmina é muito fina, né, então não precisa deixar aquele gap ali zerado igual a máquina de acabamento, consegue deixar até um pouquinho mais recuado, né, deixa eu pegar de lado para vocês verem ali, aí, ó, pra mim assim tá um gap bom para trabalho, tá, um gap eu gosto muito de trabalhar e não tem costume de dar beliscando não essa regulagem aqui, tá. Agora, como prometido, vou lubrificar a máquina, vou fazer um teste de RPM para vocês, como é que ficou, né, o RPM dessa máquina aqui com essa lâmina de DLC, tá, pessoal, lembrando que eu vou estar procurando, tá, esse modelo de lâmina para deixar no link de compra ali para vocês também. Então, pessoal, dica para vocês importante, né, de fazer o brunimento de lâmina, né, lubrifiquem a máquina de vocês, lubrifiquem ela e deixem ela trabalhando pelo menos por semana, cara, de 10 a 15 minutos nessa posição aqui, ó. A minha já está lubrificada, né, para estar fazendo esse assentamento de lâmina e esse polimento entre uma lâmina e outra, né, com ela bem lubrificada, é claro, né, que vai ajudar bastante a criar uma alta fiação na lâmina de vocês. Isso com certeza vai dar uma longevidade muito grande para o fio da lâmina da máquina de vocês, tá? Então fica essa dica aí de brunimento, e a gente faz isso semanalmente aqui na barbearia, tá? Às vezes até mais de uma vez por semana, dependendo da quantidade de corte, né? Quantidade de uso que a gente vai ter com a máquina ali. Então, pessoal, lembrando que, claro, aqui a máquina está no ambiente sem som nenhum, né? Então ela está fazendo um pouco de ruído sim, um pouco mais alto. E a minha está com o motor, como eu falei para vocês, da UAL 100 anos ou da Senior, né? Então é um motor que normalmente faz um pouquinho mais de ruído por ser mais forte, tá? Vou falar que é um ruído razoável, tá? Da outra forma, com a Ruel, ela fazia um pouquinho maior. Agora deu uma baixadinha ali, tá? Vamos aqui fazer o teste de RPM pra gente ver, vamos lá. Ó, ela estabilizou em 7.800, tá? Como vocês podem ver, ó. Aqui, ó, vou fazer a leitura, ó. Ela vai... A velocidade que ela vai estabilizar mais vai ser em 7.800, ó. Vai subir, ó, 7.811... 7.800, 7.801. Então assim, para vocês terem noção como ela realmente está forte, claro, com um pouquinho mais de potência, normalmente faz um pouquinho mais de ruído, tá, pessoal? Olha lá. A minha não está com o motor original. Com certeza com a lâmina original, com o motor original da Mesh Clip, tá em 6.500 a 6.200 RPM, vai ser bem mais silenciosa, tá? Isso eu posso assinar embaixo e posso confirmar para vocês. Porque normalmente o que faz ruído nessas máquinas é aquela plaqueta com fog, aquela plaqueta que eu fiz o desenho ali que eu cortei, né, Biel? Botei com uma foto para vocês ali na plaquetinha. Essa plaqueta com fog que normalmente faz ruído na máquina, tá? E aqui, é claro, ela tá com um pouco mais de potência, normalmente faz esse ruído um pouquinho mais alto, tá? Então aqui, pessoal, máquina com 7.800 RPM, né? Uma RPM bem legal pra gente trabalhar. Pra quem tá começando, uma máquina muito forte pra fazer o fade, fazer o degradê, talvez atrapalhe um pouquinho, tá? Por isso eu sempre falo, sempre fiz esse detalhe pra vocês. Com máquinas, pra quem tá começando, não precisa ser uma máquina muito forte. Uma potência intermediária ali, até no máximo 6.800, 7.000 já é o suficiente, tá, pessoal? Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês realmente tenham gostado. Eu vou deixar um trechinho dela cortando ali, mas lembrando que naquele corte ela estava com a linha, tá? Agora talvez esteja com um pouquinho mais de pressão de mola e ainda vai melhorar um pouquinho mais, tá? Eu não fiz essa configuração antes porque ela tinha ficado trancada e agora ela ficou num trabalhar bem legal ali. Eu vou estar passando mais informações para você lá no Instagram também, tá? Vou ficando por aqui, não esqueçam, para dar aquela força, deixa o joinha, se inscreve no canal e ative o sininho para estar recebendo tudo que a gente faz aqui para vocês, tá? Vou deixar o testezinho prático aqui na sequência para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!